Prezados alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre medidas cautelares relacionadas à restrição das liberdades jurídicas, entre elas a liberdade física. O tema da aula de hoje é sobre regramentos infraconstitucionais, sobre as prisões cautelares e outras medidas diversas dessas. Introduzindo o tema, convém tomar nota que o Código de Processo Penal, a partir da publicação da Lei 12.403 de 2011, ela foi publicada no dia 4 de maio, houve uma reorganização dos regramentos infraconstitucionais sobre as prisões cautelares e outras medidas diversas destas, no denominado título 10 do livro 1 do Código de Processo Penal. Esse título trata da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória. Assim foram divididos os capítulos em 6 partes. A primeira parte, que é objeto deste vídeo, trata das disposições gerais. A segunda parte, que será objeto de outro vídeo, trata da prisão em flagrante, a terceira parte da prisão preventiva, a quarta parte da prisão domiciliar, a quinta parte das outras medidas cautelares e a sexta parte da liberdade provisória com ou sem condição, embora o título seja com ou sem fiança. Então, iniciando o nosso estudo, falaremos agora, tópico número 2, sobre os regramentos gerais, especificamente 2.1, critérios para aplicar as medidas cautelares restritivas da liberdade jurídica. Convém anotar no caderno ou assimilar que os motivos autorizadores das medidas cautelares que resultam na restrição da liberdade jurídica, assim entendida como a restrição de direitos fundamentais em decorrência de uma persecução penal, entre elas a prisão cautelar ou outras medidas cautelares diversas desta, estão dispostos expressamente no artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, a fim de evitar eventuais excessos pelos intérpretes da lei, especialmente pelos agentes do Estado. Bom, como primeiro critério para aplicar as medidas cautelares restritivas da liberdade jurídica, destaco a necessidade. Com a finalidade de balizar e principalmente restringir, limitar a atividade persecutória do Estado, o ordenamento jurídico brasileiro estabelece como primeiro critério balizador a necessidade, entendida como uma medida imprescindível a fim de evitar a reiteração delitiva nas hipóteses de decretação da prisão cautelar ou de medidas cautelares diversas da prisão, como para garantir a ordem pública ou econômica, assegurar a efetividade da persecução penal por conveniência da instrução criminal preliminar, ou seja, investigatória ou definitiva, e de evitar o risco de evasão do local da culpa, desde que constatado concretamente os indícios de atos preparatórios para tanto, a fim de assegurar a aplicação da lei penal. O segundo critério, o segundo requisito para aplicar as medidas cautelares restritivas das liberdades jurídicas, repetindo, entre elas a liberdade de locomoção, nós temos também a adequação. Então falamos inicialmente da necessidade e agora vamos tratar da adequação. O Código de Processo Penal expressamente considera as medidas cautelares adequadas se forem compatíveis com a gravidade do delito, com as circunstâncias dos fatos e ainda com as condições pessoais do provável autor da infração penal no curso da investigação criminal. Isto é, somente o indiciado
pode sofrer essas medidas, ou o acusado. Quando eu digo somente o indiciado, eu quero explicar para vocês, chamar a atenção, que o suspeito, aquele que não é o provável autor da infração, aquele que geralmente é ouvido por termos de declarações, que não foi interrogado, que não há um ato formal de indiciamento, conforme nós vimos em aulas anteriores, ele jamais pode sofrer essas medidas cautelares relacionadas à restrição da liberdade jurídica. Terceiro critério para aplicação das medidas cautelares que podem resultar em prisão ou em outras medidas diversas da prisão, nós temos a possibilidade de aplicação tanto isolada quanto cumulativamente das medidas cautelares. Então, por exemplo, havendo motivo lá previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, é possível que o juiz, a fim de assegurar, por exemplo, a instrução probatória, a instrução criminal, tanto na fase investigatória quanto na fase judicial, que ele decrete como medida cautelar diversa da prisão, a fim de evitar uma prisão desnecessária, algumas proibições, como de frequentar determinados lugares, de não manter contato com determinadas pessoas, de não se aproximar da vítima, e também, a fim até de efetivar essas medidas, uma outra medida cautelar diversa da prisão, denominada monitoramento eletrônico. O sujeito passa a utilizar um equipamento, geralmente é uma tornozeleira eletrônica, e esse equipamento facilita a sua localização e possibilita, em tempo real, por meio de monitores, verificar se o agente descumpriu ou não aquelas condições. Bom, próximo critério diz respeito à competência para decretar e à legitimidade para requerer ou representar pelas medidas cautelares. Bom, uma regra que vocês não podem esquecer de forma alguma é aquela que o juiz só pode decretar as medidas cautelares, somente o juiz pode decretar as medidas cautelares, e ele pode fazer de ofício ou a requerimento das partes, ou ainda por meio de representação da autoridade policial. Eu vou fazer só um parêntese, uma pausa, e vou pegar um livro aqui na minha biblioteca. Na verdade, é o Anteprojeto de Reforma do Código de Processo Penal, de 1970, elaborado pelo professor José Frederico Marques. E eu faço destaque a essa obra porque o professor Frederico apresentava como uma das propostas a possibilidade do Ministério Público decretar a prisão preventiva. Então, só um parênteses e eu já volto.